A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima, começando aqui mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos com o trimestre tratando do livro de Ruth e também de Esté. E hoje já estamos na lição de número 11, para 15 de setembro de 2024. E esse 15 de setembro de 2024, esse domingo, é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Parabéns para você que participa da Escola Dominical, que tem sido aluno assíduo e pontual, né? Tem gente que não perde uma escola dominical, mas só chega na metade. Então seja assíduo e pontual, que Deus te abençoe. Tem outros que chegam no começo, mas nunca fica até o final. Participe da escola dominical todinha. É sempre bom poder estar em comunhão com os irmãos, interagindo aí, trocando ideias e aprendendo do Senhor em todas as salas, em todas as classes, todas as faixas etárias. E na lição de hoje, a lição de número 11, vamos falar sobre a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Este é o assunto da lição, a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Tá aí, dá para você ler tranquilamente, né? Beleza? Ótimo. Bom, o textuário diz: E Ramã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esté, capítulo 6, versículo 11. A verdade prática diz: Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Qualquer situação, se formos humilhados ou se formos exaltados, a glória é sempre do Senhor. A leitura bíblica em classe está em Esté, capítulo 6. Todo o capítulo 6 são 14 versículos e diz-nos assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei e seus servos disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei quem enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: Eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Ramã ao rei: Quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele de cuja honra o rei se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Ramã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Ramã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberto a cabeça. E contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Ramã ao banquete que Esté preparara. Bom,
a lição desta semana demarca dois fatos importantes no livro de Esther: a humilhação de Hamã e a honra de Mardoqueu. Também traça a personalidade doentia de Hamã, que achava ele mesmo ser digno de honra, da honra do rei. Assim, a lição de hoje nos lembra a respeito da humildade, uma virtude que agrada a Deus. Bom, a nossa introdução diz: na lição anterior, Esther recebe Assuero e Hamã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete, no dia seguinte, também junto com Hamã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Deus é onisciente, tem todo o conhecimento, inclusive daquilo que ainda vai acontecer. As palavras-chave desta lição são humilhação e honra. O primeiro tópico, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. O segundo tópico da lição, Hamã é chamado para honrar Mardoqueu. E o terceiro tópico da lição, a síndrome de imperador. Bom, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. É o primeiro tópico, com o primeiro subtópico, uma noite decisiva. Bom, no capítulo anterior, o capítulo 5, você que está estudando esse trimestre pode dar uma lidinha. A esposa de Hamã dá a ideia para ele fazer uma forca muito alta, mais de 22 metros de altura, para empendurar Mardoqueu. Numa altura dessas, era para toda a cidade praticamente ver o Mardoqueu empendurado. Mais de 22 metros de altura. Ela deu a ideia, o Hamã mandou imediatamente fazer aquela forca. Não sabia ele que em menos de 24 horas tudo iria mudar. Tudo iria mudar. Mandou fazer a forca e no outro dia foi lá para falar para o rei que iria enforcar Mardoqueu. Não sabia ele que naquela mesma noite, enquanto ele dormia, Deus estava tirando o sono do rei, certo? E ao tirar o sono do rei, agora o homem pede para alguém fazer alguma coisa. Num tempo que não tinha televisão, não tinha celular, não tinha rádio, tecnologia nenhuma, ele disse: peguei na biblioteca um dos livros aí que relata os meus feitos. Lê alguma coisa aí para eu ir lembrando. É como se fosse as atas de hoje em dia, né? Pega aí, lê a ata aí do ano tal, alguma ata aí de algum acontecimento. A mão do bibliotecário foi exatamente no rolo de livro onde estava um acontecimento do qual Mardoqueu foi muito importante. Ele ficou sabendo de uma trama para tirar a vida do rei, informou, o rei mandou sua inteligência pesquisar, descobriu ser verdade e sentenciou os dois que estavam tramando tirar a vida do rei. E o tempo passou e nada foi feito para Mardoqueu, nenhum muito obrigado. Tá? Mas tudo tem seu tempo, tem hora certa. Tem pessoas que às vezes ficam chateadas porque faz alguma coisa, ninguém elogia, ninguém dá os parabéns, ninguém se lembra, ninguém toca, não dá uma palavra, nem nada. Fique tranquilo. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como se fosse mesmo para Deus. Não se tem notícia que Mardoqueu foi reclamar para alguém porque salvou a vida do rei e ninguém lhe deu nenhum muito obrigado. Foi viver a sua vida. Porém, no tempo certo, Deus, que nunca esquece de nós, fez com que viesse à tona aquele acontecimento e exatamente no tempo em que fez toda a diferença, certo? Muito bem. O segundo tópico fala de forca ou honra. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Hamã, a forca, e o rei, como honrá-lo. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus. O Mardoqueu tinha um bom relacionamento com o rei sabia quem ele era, sabia seu nome, certo? Então, independentemente das diferenças ideológicas e religiosas, a Bíblia nos recomenda seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. No que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens.
embora eu não concorde com seus erros, seus pecados, mas isso não nos faz ser, não nos dá o direito de ser agressivos e abusivos, enjoados e antipáticos com essas pessoas, certo? Bom, então Ramã lhe preparou uma forca. Tem pessoas que nos odeiam gratuitamente. Era o caso de Ramã com Mardoqueu. Mardoqueu nunca lhe fez mal. Mardoqueu simplesmente não se ajoelhava e lhe reverenciava, porque os judeus não faziam isso. E ele nem sabia, quando você lê o livro de Esther direitinho, o Ramã nem sabia que o Mardoqueu não lhe reverenciava quando ele passava na avenida, ou quando entrava ali no palácio. E o Mardoqueu sempre estava ali às portas do palácio. Os outros companheiros, que não eram judeus, e diziam: rapaz, você está desobedecendo o decreto do rei, a ordem do rei, que tem que reverenciar o Ramã. E aí contaram para o Ramã para ver o que Ramã faria e se Mardoqueu permaneceria na sua posição, como ele sempre era. Daí então foi que Mardoqueu abriu os olhos para Mardoqueu, Ramã abriu os olhos para Mardoqueu, viu que realmente ele não reverenciava quando passava, sabendo que era judeu. Há muito tempo que judeus e os agagitas, o povo de Ramã, os mesmos amalequitas, há muito tempo que havia uma divergência entre eles. Então ele trouxe à tona toda essa raiva histórica, essa disputa, né, histórica com os judeus, e quis agora aproveitar-se disso, dessa situação toda, para de uma vez por todas se vingar de todos os judeus. E o primeiro seria o Mardoqueu. Então tem pessoas que nos odeiam gratuitamente, sem a gente nunca ter feito mal, sem nunca ter falado mal da pessoa, e as pessoas simplesmente nos odeiam. Se você tem o brilho de Cristo, você é odiado por isso. Não se preocupe, continue firme olhando para Jesus, sem sair da linha, sem perder a sua integridade. É assim que o cristão deve se comportar. Mardoqueu ficou na sua posição e se humilhou diante de Deus, mas não diante do rei e nem de Ramã, certo? Bem, no nosso segundo tópico, Ramã é chamado para honrar Mardoqueu. Agora, quando o rei perde o sono, que resolve honrar a Mardoqueu, o Ramã chega lá e pensa que seria ele a pessoa que o rei estava se agradando. O Ramã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Ele presumiu-se digno de honra, da honra, né, que o rei queria dar para alguém. E ele, no seu orgulho, na sua soberba, pensou: não tem ninguém que... Certamente sou eu essa pessoa que o rei se agrada. Eu sou o cara. Onde o rei me colocou, de tanta gente nobre, de tanta gente importante, só eu fui convidado para o banquete com a rainha. Bom, e o Mardoqueu se humilhando na presença de Deus, e o Ramã achando que era o tal. Em Atos capítulo 23, versículo 12, diz que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, porém aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dessa história aqui de Mardoqueu e Ramã, vemos exatamente isso acontecer. O Ramã se exaltando, chegava em casa contando vantagem para os sábios, para os amigos, para a esposa e filhos, e o Mardoqueu se humilhando em panos de saco na presença do Senhor. Então, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aquele que a si mesmo, não é aquele que todo mundo humilha, não. Alguém humilha, outro humilha. Aquele que todo mundo humilha é porque não é humilde. Aquele que é humilde, ele já se humilha logo. É aquele que já se humilha logo, quem vai humilhá-lo? Certo? Então, aquele que a si mesmo se humilha é que será exaltado. O devido lugar de honra. A pergunta foi: que se fará a homem de cuja honra o rei se agrada? Ramã sugeriu que esse homem fosse vestido com a veste real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei. Talvez você, dando uma olhada superficial, não imagine o que esse homem pediu. Você não imagina o que esse homem pediu. Olha só, se fosse nos dias atuais e o presidente chegasse para algum dos seus ministros
ou para o seu vice-presidente e dissesse: rapaz, eu quero honrar uma pessoa, o que eu devo fazer? E esse vice-presidente, ou então um dos seus ministros, dissesse: faça o seguinte, presidente, coloque a sua faixa presidencial nele, coloque ele em cima do carro presidencial, aquele que só usa em ocasiões especiais, inclusive no dia da posse, chame aí o chefe de gabinete para dirigir o carro, entendeu? Coloque a sua segurança pessoal em redor, chame o presidente do Congresso, lá do Senado, para sair na frente, falando num carro de som, que essa pessoa aí que está com a faixa presidencial é aquele que o rei está honrando. Imagine, usar a faixa presidencial, ninguém pode, a não ser quem assumiu a presidência. Andar em cima do carro também é a mesma coisa. Era isso o que o Haman estava pedindo se fosse nos dias atuais. Você está entendendo a situação dessa? E agora, se ele andasse nas ruas da cidade, na posição que ele já tinha ocupado, as pessoas já lhe reverenciavam quase como se ele fosse um vice-rei, tá? Com a roupa real que o povo conhecia, a coroa que identificava quem era o rei, no cavalo que o povo conhecia, e um dos maiores príncipes na frente falando que ele era aquele que o rei estava honrando, o povo ia dizer: pois pronto, só falta o trono para esse rapaz, certo? Mas ele, como se diz, quebrou a cara, não era ele a pessoa. O rei diz: vai lá e faça isso, não tire nada do que você falou. Ele mesmo disse o que seria. Foi sete pedidos, ou sete, digamos assim, ações que ele pediu, pensando que era para ele próprio, tá? Olha só: traga a veste real que o rei costuma vestir, monte o cavalo que o rei costuma andar montado, ponha-se-lhe a coroa real na cabeça, entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, vista aquele homem de cujo honra o rei sagrado, e leve o cavalo pelas ruas da cidade e apregoe-se diante dele. Assim se fará, tal. Tá vendo? Achando que era para ele, e na hora tudo isso foi preparado para Mardoqueu. Porque o Haman pediu, falou, fez essa listinha com essas 7 ações, achando que seria para ele. Porque Haman revelou ter a síndrome de imperador. O que é isso, a síndrome de imperador? Alguém chama de a síndrome do reizinho. É a criança que praticamente tem uma capacidade de dominar a todos na sua família, pai, mãe, irmãos, avós e todo mundo, certo? Então a mãe revelou ter essa síndrome de imperador. E esse homem precisava aprender uma lição de que as coisas não são bem assim. Ele não era acostumado a ser contrariado pelo que se vê. E quem tem a síndrome de imperador não aceita ser contrariado. Por isso mesmo odiou Haman, por ele não se curvar a ele. Odiou Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Esse judeu aí, se ele não se curvar a mim, o resto da cidade toda se curva. Mas não. Um que não se curvou, mexeu com os seus brios, com as suas emoções, exatamente por ele ter essa síndrome de imperador. E o que é a síndrome de imperador? É o comportamento abusivo, certo? Abusivo de crianças em relação a adultos, de algumas crianças em relação no seu convívio com os adultos, com as pessoas mais velhas. Não respeitam. E quem tem a síndrome, a criança, já dá para perceber, como dizem em provérbio, a pessoa ainda criança já dá para se perceber a sua índole. Então veja só, observe, criança que não sente culpa pelo que faz. Segundo, tem um senso de autoridade distorcida, acha que ele é que manda e não seu pai. Desconhece limites, embora se imponha limites, não adianta. Perturba em qualquer ambiente, seja em casa, seja na escola, é o terror dos professores, seja na fila do banco, onde sua mãe estiver, ou na clínica, onde estiver. Perturba em qualquer ambiente,
são birrentos e chorões. Birrento, birrento e birrento, e quando não é atendido seu desejo, aí chora desesperadamente como se o mundo estivesse se acabando. Quem tem a síndrome de imperador não aceita ser contrariado. Se disser para a meninazinha que não vai fazer o que ela quer, se disser para o meninozinho que não vai dar o que ele pediu, então não aceita serem contrariados. Se forem mimadas, olha só, se mesmo assim forem mimadas, meu bichinho, pois tá bom, e fazer suas vontades, nunca será pouco para eles. Então, se crescerem como crianças mimadas, quem tem essa síndrome de imperador, eles pensarão ser o centro do universo. Agora é que vai aprontar mesmo. E ainda, tem pouca empatia pelo sofrimento dos outros e, via de regra, não ajuda os outros, não gosta de ajudar a ninguém, nem nas tarefas de casa, nem escolar, nem coisa alguma. Infelizmente, quem mais percebe esse problema são os professores. E muitos pais empurram para a creche, para a escola, esse reizinho, esse menino com esse síndrome de imperador. E tudo isso acontece por um déficit familiar na educação dos filhos. A educação tem que partir de pai e mãe. E, infelizmente, psicólogos, psicopedagogos, professores, diretores têm sofrido com esse tipo de meninos e meninas. Esses pequenos ramanhos que temos pelo mundo afora. O Ramã era um que dá para se perceber que já desde a sua infância ele tinha esse tipo de comportamento, talvez até megalomaníaco, de se achar o grande e o tal. E como aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, o próprio Ramã ficou empendurado a mais de 22 metros de altura na própria forca que ele preparara para Mardoqueu. Que o Senhor Deus nos dê da sua graça, que você tenha uma excelente aula, aluno ou professor, que esta escola, esta lição, seja realmente um momento de partilha e grande aprendizado. Que Deus os abençoe. Obrigado por assistir, curta, compartilhe, comente e se inscreva aqui no canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Confira realmente se você está inscrito, que às vezes pode ser que não acha que está, não está. E nos ajude a levar mais adiante esse subsídio. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.